Fala, galera! E aí, tudo bem com todos? Espero que sim. Vamos então continuar com a nossa aula de Nosso Lar. Hoje, sendo a nossa oitava aula, estudaremos dos capítulos 36 ao 40, tá certo? Muito bem, sem mais delongas, vamos começar com o nosso estudo. O capítulo 36 se chama O Sonho e é um capítulo interessantíssimo. Muitas pessoas ficam aí se dedicando durante horas e horas só no estudo desse capítulo, porque ele traz conceitos assim, onde a gente não encontra em local nenhum, somente ali em nosso lar. Então, muito bem, vamos começar com este capítulo interessante então. André Luiz está trabalhando lá nas câmaras de retificação, como eu já expliquei aqui várias vezes, e ele estava muito feliz com o trabalho. Ele estava se dedicando bastante e tinha chegado ao ponto, inclusive, de conseguir aplicar alguns passes nos doentes que lá estavam. Então, ele estava muito feliz, muito orgulhoso do trabalho que ele estava realizando. E, em dado momento, ele recebe a visita de Dona Laura e Lísias, que o cumprimentam pelo serviço, né, pelo trabalho realizado ali. Ele fica muito feliz. O próprio Tobias também vem e o elogia. Ele até tenta ensaiar algumas palavras de agradecimento, mas não consegue porque ele está muito emocionado. E eles, claro, né, por gentileza, perguntam o que ele estava fazendo, ele explica quais eram as atividades que ele estava desenvolvendo ali e tal. Então, Tobias fala que diria ao ministro Genésio o trabalho bem feito que André tinha realizado. A dona Laura também disse que falaria com Clarencio, parabenizando pelo serviço e pelas horas extras que ele tinha, né, trabalhado ali nas câmaras, ele iria receber o bônus hora em dobro, que ele tinha feito vários plantões, né? Como a gente disse nas aulas passadas, estavam com poucos trabalhadores nas câmaras, então André se predispôs a dar plantão ali de trabalho. Tem plantão lá, Camila, também? Tem plantão e é pago em dobro também. André recebeu em dobro ali, naquela oportunidade. Ali perto das câmaras, tinha um apartamentozinho que servia de abrigo para os trabalhadores da Câmara descansarem, porque o espírito precisa descansar também, né? Um espírito nessa situação de André, numa colônia de transição como a de Nosso Lar, precisa realmente do descanso. Nós, provavelmente, quando desencarnarmos, vamos precisar dormir, né? Igual a gente faz aqui. Chega um ponto em que o nosso corpo está cansado e precisa renovar as energias, então a gente precisa dormir. Então, lá eles se alimentam, eles dormem, eles tomam um banho, eles trocam de roupa, né? A gente não tem grandes saltos assim na natureza. As coisas, quando a gente desencarnar, não vamos nos tornar, né, seres que não precisam dessas atividades ainda materiais, vamos colocar assim. Então, ele precisava dormir um pouquinho. Então, a dona Laura até sugeriu a casa dela para que ele fosse para lá, mas ele queria ficar de perto do trabalho para poder retornar o quanto antes. Então, ele vai, a Narcisa agita tudinho ali para ele, e ele vai e começa a descansar. Então, aí acontece um fato muito interessante. Porque a gente sabe, quando estamos aqui, por exemplo, eu, Camila, estou encarnada. Estou encarnada, viu, gente? Não sou um espírito, não. Estou encarnada. Então, eu tenho o meu envoltório físico, que é esse corpo de carne e osso. Tenho o meu perispírito, que é o meu corpo espiritual. E tenho o meu espírito. Quando eu durmo, o meu corpo fica deitadinho lá na cama e o meu perispírito sai, né, para as colônias de trabalho. Vou ser positiva, né? Meu perispírito sai para as colônias de trabalho. Agora, André, que já estava desencarnado, não tinha mais esse corpo físico, esse corpo de carne e osso. Estava lá somente em perispírito e espírito, que, né, estão sempre juntos. Então, ele deita e começa a sentir uma tranquilidade muito grande. E aí, quando ele se dá conta, ele percebe que está em um barquinho, navegando assim numa água bem tranquila,
Um homem está ali acompanhando, conduzindo o barco, e ele repara que é uma paisagem muito bonita, muito diferente do que ele estava acostumado. Ele sente uma tranquilidade incrível. O que aconteceu aí? Muitos têm explicações diferentes para essa situação. Nós temos algumas teorias, inclusive, né, no nosso meio espírita a respeito do que teria ido lá, né, até essa colônia, que a gente vai ver que ele estava na colônia onde a sua mãe estava, que era uma colônia mais elevada. Inclusive, quando ele chega ali, né, para desembarcar, sua mãe o estava esperando, e eles têm todo um diálogo, mas o Chan o que estava acontecendo ali? Como que André estava sonhando? Ele continuava lá, no apartamento, lá nas câmaras. O que tinha ido? Bom, as teorias que nós temos. Algumas pessoas falam que nós temos, além do corpo físico, corpo espiritual, que é o perispírito, e o espírito, nós temos entre um e outro, temos outros corpos, em como é que eu posso dizer? Em outras matérias, em outras dimensões, algo nesse sentido assim. Algumas pessoas afirmam que nós temos vários, alguns colocam um número de 7, outros colocam um número de 9 corpos diferentes, além dos 3 mais conhecidos. E que um desses corpos teria ido até a colônia da mãe de André, e assim que ele tinha tido esse sonho. É uma das teorias. Outros falam que o que aconteceu na verdade foi que o perispírito ficou lá repousando nas câmaras e o espírito foi até a colônia da mãe dele e projetando-se através do chamado corpo mental, que é um envoltório bem sutil que o espírito faz. Através desse corpo mental, ele teve um encontro e o diálogo com a mãe e se lembrou. Deu para entender mais ou menos? Esse próprio corpo mental, assim, é difícil da gente colocar, explicar exatamente o que seria, mas é um corpo que o espírito idealiza da maneira que ele quiser, nessas situações assim, onde o perispírito está repousando. Essa é a teoria que eu acredito. Tá bom? Essa teoria de ter sido o espírito que foi até lá, projetando-se através de um corpo mental para facilitar ali o diálogo com a mãe. É a teoria que a Camila acredita. No capítulo não tem esclarecendo nada a respeito disso, né? Não temos explicações do próprio André Luiz, que seria o ideal. Mas saibam que tem essas teorias no meio espírita e eu acredito nessa segunda, né? Que o espírito foi até lá projetando-se através de um corpo mental. Mas fiquem livres para perguntar ou para pesquisar a respeito desse assunto. Tem muito material na internet, sim, tá bom? Para perguntar para pessoas mais experientes, mais estudiosas do que eu, fiquem à vontade. É um tema realmente complexo. Mas, enfim, André, então, se encontra com a sua mãe e eles começam a conversar. É um momento muito emocionante. Ela leva ele para caminhar ali entre as flores, e as flores eram bem diferentes. Elas retinham a luz do ambiente, formando assim uma grande festa de cores, de aroma. Então, eles começam a conversar e ele não consegue dizer nada para a mãe dele. Ele está tão emocionado, ele só chora, como uma criança que está ali escutando os conselhos da mãe. E ela fala a respeito de várias coisas, inclusive falando que tinha visitado ele em espírito. Ela fala justamente isso. Visitou ele em espírito no seu primeiro dia útil de trabalho, que ela estava muito orgulhosa. Então, olha só, o contrário também aconteceu. Ela também foi visitar ele sem que ele percebesse a presença dela, né? Fixando a nossa teoria aí de que o espírito pode fazer essa separação aí do perispírito para as visitas, para sonhos. E é engraçado frisar que
André Luiz fala que era um sonho diferente. Sabe quando a gente sonha, nós temos aqueles sonhos bem reais, né? Já aconteceu com vocês, com certeza. Comigo, de vez em quando acontece também, aquele sonho bem real, que a gente nem se lembra de cada detalhe da roupa que nós estávamos e a gente acorda com aquela sensação bem forte, né? Então tem esses chamados desdobramentos aí, que a gente lembra basicamente de tudo. Mas normalmente o sonho é uma coisa muito confusa, muito embaçada, a gente não se lembra de detalhes, às vezes não faz muito sentido. Então, normalmente é assim. Tem uma explicação espiritual para isso, o próprio André Luiz vai colocar aí pra gente que o nosso cérebro orgânico, esse cérebro de carne, não suportaria viver duas vidas, né? Nossa vida espiritual e a nossa vida aqui corpórea. Então, aí ele não conseguiria armazenar todas as informações que a gente tem ao nos desprendermos do corpo. Então, a gente tem vagas lembranças. Então, o nosso sonho aqui é assim. E lá, André fala que ele tinha plena consciência de tudo. Ele sabia que estava em um sonho a partir do momento que ele estava no barquinho. Ele sabia que ele estava sonhando, ele tinha consciência de tudo e ao retornar se lembrou de tudo perfeitamente. Então é um sonho até muito mais interessante do que nós temos aqui, porque nós recordaremos de tudo, tudo que acontece. Então, quando sonharmos e estivermos numa colônia mais elevada ou com entes queridos, nós vamos nos lembrar. Bacaníssimo isso, né? Bacana demais. Então, André estava lá conversando com a mãe e ela fala que acompanhou ele no primeiro dia de trabalho, que ele estava muito orgulhosa, que ele deveria continuar trabalhando, porque muitas pessoas, ao desencarnar, se tornam parasitas, que ficam ali só recebendo, sem querer trabalhar, só reclamando porque está sozinho, porque está com saudade e não produz nada de útil, para ele não ter esse comportamento, né? E ele já estava provando que ele não estava tendo, porque ele, logo que se recuperou, já estava trabalhando e muito, trabalhando dobrado. Então, que ele continuasse assim, focasse mesmo no serviço, evitasse ao máximo momentos de lazer para focar no trabalho, porque só assim que a gente realmente consegue avançar, consegue quitar os nossos débitos, consegue ter um pouquinho de mérito para até solicitarmos algumas coisas. Então ela dá esse conselho para ele, ele fica muito emocionado, abraça ela no final e aí desperta nas câmaras. Esse é o nosso capítulo 36, que fala aí sobre o sonho de André Luiz. Interessantíssimo. Muito bem, vamos então, sem mais delongas, partir para o capítulo 37, a preleção da ministra. Então, André, ele fica sabendo que a ministra veneranda ia dar uma palestra, só que, engraçado isso, não podia ir qualquer pessoa. Para assistir a palestra precisava de uma autorização. Não podia, você tá caminhando ali pela rua e fica, tá tendo ali a palestra da ministra, deixa eu entrar. Não funcionava assim. Só podia entrar para assistir a palestra aqueles que tivessem realmente interesse em ouvir. Isso, né, para não causar nenhum tipo de tumulto ou de desordem no recinto. Então, André, para ele conseguir ir, ele precisou de autorização do seu responsável, né? No caso, Tobias. Então, ele pediu autorização e Tobias, sem delongas, concedeu. Junto dele estaria Narcisa, né? E um outro trabalhador das câmaras, para juntos assistirem ali. André calcula que tinham mais ou menos 1.000 pessoas. E entre elas tinham algumas pessoas em destaque, mais ou menos 20 estavam ali mais na frente, numa posição de destaque. E ele questiona a Narcisa quem seriam elas. E ela explica que seriam as pessoas que ali poderiam fazer perguntas para a ministra. Então não era qualquer um da plateia que poderia fazer. E esse recurso eles utilizavam para não ter perguntas desnecessárias ou pessoas colocando pontos de vistas, né, muito particulares, que nada tinham a ver ali com o tema. Então, as 20 pessoas mais esforçadas no tema da noite
por exemplo, se o tema da noite era auxílio a espíritos sofredores, as pessoas de nosso lar que trabalhavam com isso, que se esforçavam nesse campo, né, que tinham conhecimento desse assunto, elas sim poderiam estar entre os 20 que poderiam perguntar. Agora, se a palestra é sobre espíritos sofredores e eu trabalho no campo de pensamento, a importância do pensamento, não posso assistir se eu tiver autorização do meu supervisor, mas não posso estar entre os que perguntam. Tem algumas pessoas lá que são tão conhecedoras, estudiosas, que participam de vários temas diferentes entre esses 20 que podem perguntar. Então, são pessoas que têm mais tempo, mais estudo, e elas participam de várias palestras. Então, começa a palestra da ministra veneranda, e ela se apresenta assim como uma senhora de meia idade, né? Assim, 40, 45, 50, né? Por aí. E um aspecto muito simples, ela muito humilde, assim, nas suas características. Está acompanhada, inclusive, de duas senhoras que são ministras da comunicação. E só dela entrar no ambiente, o ambiente se transforma. Ela traz, assim, alegria para todo mundo que estava ali vendo-a. E André fica muito envolvido. Ela tem um magnetismo muito grande. E ela vai falar naquela noite sobre o pensamento. E ela vai falar sobre a importância de se educar o pensamento. Ela fala que nós, por milhares e milhares de anos, fomos deseducados com o nosso pensamento. Os nossos pensamentos são criações mentais. Nós não temos noção disso. Nós não temos. Pensei uma coisa, criei. E ela afirma que por milênios e milênios nós pensamos, as nossas criações mentais foram somente coisas ruins. E que para a gente se livrar disso, dessa carga negativa que estamos trazendo por conta dos nossos pensamentos, vai demandar tempo. Porque foram milhares de anos, né? Pensando somente em coisas ruins. Nós temos isso ainda. Né? É muito difícil você ficar só pensando em coisas boas. É difícil. Né? Ainda mais no mundo em que estamos vendo tantas coisas ruins, né? Passando por tantas dificuldades, vendo crimes tão terríveis. É difícil manter a tranquilidade e o pensamento positivo, o pensamento bom. Mas nós temos que ter essa noção que o nosso pensamento é uma criação mental tão forte que os espíritos, eles podem, inclusive, até se alimentar dela, se alimentar ali daquele pensamento, porque é uma energia que atinge. São energias que chegam até nós, muitas vezes de pensamentos de companheiros nossos, a nosso respeito, que se a gente não tiver ali protegido, chega até nós. São pensamentos nossos que vão até eles. Entendem? Temos que educar os nossos pensamentos. São criações mentais. O nosso pensamento diz tudo sobre nós. Então, o que a gente está pensando? No decorrer de um dia, nas 24 horas que nós temos aí disponíveis, nós pensamos mais coisas boas ou coisas ruins? Se a gente fosse colocar numa balança, ia pesar para qual lado?
Vamos refletir sobre isso. É um tema que mexe comigo, esse assunto do pensamento, né? Me faz refletir muito em como eu tenho me comportado, como tem sido a minha educação mental. Reflitam também. Porque muitas vezes a gente se comporta, a gente fala coisas legais, somos pessoas educadas, mas e o nosso pensamento? Como é que ele está? Não basta só não fazer, é preciso não pensar também. Vocês acreditam nisso? Olha que coisa difícil. Não basta não fazer, é preciso não pensar também. Não fazer já é um passo, já é o primeiro passo, com certeza, claro. Mas agora a gente tem que partir para a segunda parte aí. Temos que não pensar também. Complicado, né, gente? Mas possível, né? A gente não tem tarefas impossíveis aqui na nossa vida, não. É possível. Vamos pensar assim, um dia. Eu vou dedicar esse um dia a só pensar coisas boas. Um dia. Vou conseguir. Quando vier o pensamento ruim, eu vou desviar. Vou voltar e pensar em coisas boas, vou escutar uma música legal, vou ler um livro. Um dia. Conseguimos um dia? Depois a gente tenta de novo. Um dia. Um dia. Agora eu vou tentar 2 dias. E assim vai. É a maneira da gente educar o nosso pensamento. Certo? Então fica essa missãozinha aí pra gente, né? É basicamente isso, a palestra da ministra Veneranda a respeito do pensamento. Ela fala sobre essas criações mentais, que nós temos que ter cuidado com isso. Não só os desencarnados que lá estavam escutando, né? Mas nós também encarnados podemos trazer isso para o nosso dia a dia. E ela encerra assim a palestra do nada, para não dar ali abertura para aplausos, nem elogios, nem nada do tipo. O André fica até surpreso, mas já acabou. E Narciso esclarece que sim, que tinha acabado já. E ele fica muito contente com aqueles conhecimentos que ele tinha agregado através da palestra da ministra Veneranda. Muito bem, vamos encerrar aqui esse capítulo e partir para o próximo. Vamos lá então para o capítulo 38, o caso Tobias. Tobias, que trabalhava ali junto com o André, lá nas câmaras de retificação, eles estavam juntos, né, em determinado dia, acho que era o terceiro dia de trabalho de André, se eu não me engano. E aí, quando eles estavam encerrando as atividades ali no fim da tarde, Tobias convidou o André para conhecer a sua casa. E André prontamente atendeu. E chegando lá, ele foi recebido por 2 senhoras, Hilda e Luciana. Então, elas cumprimentaram ele, mostraram ali o jardim, serviram alguma coisa para ele comer. E foi quando o Tobias então fala assim: André, e você sabe, você é novo aqui em nosso lar, com certeza ainda não sabe do meu caso particular. André ficou assim meio sem entender. E aí Tobias continua. Aí ele fala: você sabe que na Terra eu me casei 2 vezes. Então não preciso falar nada sobre quem são as esposas. Aí apontou para as 2 mulheres. André ficou surpreso, né, sem palavras, e aí as senhoras riam e falaram: ó, perdoe o Tobias. Ele toda vez conta essa história para os recém-chegados aqui em nosso lar. E aí Tobias fala: mas é claro, como não contar essa história que é uma vitória sobre os ciúmes, né, devorador? Temos que comemorar aí a nossa convivência fraternal, com certeza. E é então que a Hilda começa a contar, né, o que tinha acontecido. E André fala que era um tema muito interessante, né, porque várias pessoas se casam 2, 3 vezes, né, às vezes até mais, durante a sua encarnação. E como é que chega do lado de lá, né, quando encontra com seus cônjuges? Então, como é que foi o caso de Tobias? Tobias e Hilda se casaram, né? Se conheceram, se casaram, houve aquela afinidade ali instantânea e tiveram 2 filhos. Quando a Hilda estava tendo o segundo filhinho, ela acabou desencarnando no parto. Então, ela, ao se ver em espírito,
ela ficou muito desolada, muito triste, sentia muita falta dos filhos, do marido. Então ela não conseguia se desligar da matéria da sua casa. Ela passou alguns momentos no umbral, depois voltou para casa, estava tudo, né, uma loucura. Tobias não conseguia administrar tudo, né, o lar, o cuidado com os filhos, ele não conseguia fazer tudo isso. A cunhada não tinha paciência, a cozinheira fingia que tinha paciência. E assim ela percebeu, né, que Tobias percebeu, na verdade, que ele precisaria se casar novamente para que as coisas começassem a se ajeitar ali para ele. Foi quando ele se casou com a Luciana. Então foi um encontro, um casamento mais fraternal. Então ele se casou com ela e ela ali assumiu a liderança ali da família, cuidou dos filhos como se fossem seus, cuidou de tudo ali da casa. E aí a Hilda, em espírito, ficou louca de ciúmes quando viu ali o marido com outra. E ela tentava, inclusive, aniquilar a Luciana, porque o ciúme estava falando mais alto ali. E ela ficou nesse processo de obsessão mesmo, se tornando uma obsessora. Até que, certo dia, ela recebe a visita da vozinha dela, que tinha desencarnado há muitos anos. E ela fala assim: Hilda, minha neta, o que é isso? É você a loba ou a mãe que se preocupa com os filhos? Então não vê que a irmã Luciana está cuidando dos seus? Está auxiliando Tobias, cuidando dos seus filhos como se fossem dela? E a religião que você aprendeu? E o amor ao próximo que nós temos que ter, que Jesus ensinou? Cadê, minha filha? Então deseja você apenas uma escrava e não uma irmã? E aí, Hilda desperta para aquela posição que ela estava de mãe e mulher enciumada. E juntas, né, sua vozinha e a Hilda, vão lá para nosso lar, onde Hilda passa a ter uma postura completamente diferente, tendo em Luciana uma irmã, auxiliando no que ela precisasse, assim como o Tobias e os filhos e tudo mais. Em um momento, Tobias desencarna, logo após Luciana, e os três se reencontram. Eram almas afins, Hilda e Tobias, né, que estavam vinculados, né, há muito tempo, eram realmente, né, um casal. Com a Luciana foi um casamento mais fraternal, e existem esses tipos de casamento também, casamentos fraternais, casamentos que são provações, que são reajustes, que são reencontros. Então, no caso dela, foi um casamento fraternal. E ela estava, na verdade, vinculada a outro rapaz, que já tinha, inclusive, reencarnado há pouco tempo, e logo ela iria reencarnar também. Mas, mesmo assim, conviviam os três na mesma casa, com toda a fraternidade, toda a tranquilidade do mundo. E aí, você? Conseguiria ter esse desprendimento de receber em sua casa segunda esposa ou segundo esposo? Não é fácil, não. Não é fácil, não, vencer esse monstro que é os ciúmes. Mas, no caso de Tobias, Hilda e Luciana, eles três tinham conseguido, né? E aí fica essa história do caso Tobias. Capítulo 39, então, ouvindo a senhora Laura. Então, André ficou muito impressionado com aquela história do Tobias com duas esposas ali, todo mundo morando no mesmo ambiente, e ele ficou pensando, se fosse ele, o que ele faria? Então, ele pensou, eu nunca aborreceria a minha esposa assim, não teria coragem de fazer isso com ela, de levar para casa a minha segunda esposa, e se ela tentasse fazer isso, levar para o nosso lar o seu segundo esposo, eu não ia admitir jamais. Então aquilo ali começou a perturbar ele. E aí ele precisou conversar com a dona Laura, que era uma pessoa que ele confiava bastante. Então, chegando na casa dela, ele expôs o problema e ela começou a explicar que aquele caso era apenas um, mas lá tinham vários naquela mesma situação. E André questiona se aquilo ali seria uma regra, se todo mundo que se casou 2, 3 vezes, né, depois, ao desencarnar, estão todos juntos. E ela falou que não pode
generalizar, radicalizar a situação. No caso de Tobias, Hilda e Luciana, eles encontraram uma maneira de conviver em fraternidade, numa atitude de total desprendimento das questões relacionadas aos ciúmes e as coisas desse tipo, né? Então, eles estavam vencendo isso através daquela atitude. Quando a gente vê apenas do campo material, né, uma pessoa morando com as esposas, isso, né, a gente não consegue compreender como é que isso se procede, mas quando levamos essas questões para o campo do espírito, aí a gente precisa abrir os nossos olhos para essas novas verdades, sabendo que, no fim das contas, né, somos todos irmãos, independente de estarmos casados com este e não com aquele, somos todos irmãos que precisamos conviver em fraternidade. Isso a dona Laura esclarecendo. E ela fala que aqueles que não conseguem, que são vencidos pela cólera, pelos ciúmes, muitas vezes ficam ali anos e anos nas regiões inferiores sofrendo por conta disso, porque não conseguem se desapegar da pessoa. E alguns chegam ao ponto de não conseguir nem receber o auxílio, já reencarnam imediatamente, naquelas reencarnações compulsórias. E muitos ali recebem como filho aquela pessoa que tinha na conta de inimigo. Por isso que Jesus recomendou, né, reconciliar imediatamente com os adversários, para não termos esse problema, né, quando desencarnarmos, porque a morte ela não vai separar ali as pessoas que não se gostam, muito pelo contrário. Se temos ali uma história, temos ali um débito com aquela pessoa, vamos continuar juntos. Então, essa questão do ciúmes, né, da pessoa nos pertencer, nós precisamos trabalhar o nosso ser diante disso. A gente está falando aqui da questão de casamento, mas o ciúmes ele pode ser, né, de um amigo, do pai com o nosso irmão, pode ser aplicado a várias outras relações, certo? E ela, no final do capítulo, a dona Laura também coloca a importância de se preservar o sexo. André até fica nervoso, se lembra do comportamento dele, né? Que com certeza, como já foi falado aqui, né? Se ele contraiu a sífilis, não foi com a sua esposa. Ele teve relações extraconjugais. Então, é preciso ter um respeito ao sexo também. Respeitar ali o parceiro, né? Não, eu vou ter somente uma esposa, um esposo, mas fora dali vou me relacionar com outras pessoas para me aliviar dessa energia sexual. Não. É preciso que se respeite o casamento, é preciso que se respeite o sexo, que é uma ferramenta divina. Certo? Basicamente, isso é a conversa de Dona Laura e André. Muito bem, vamos lá então para o último capítulo dessa aula de hoje, capítulo 40. Quem semeia, colherá. Então, André estava trabalhando nas câmaras e certo dia ele acordou com muita vontade de ir até a ala feminina que estava ali nas câmaras, né? Então, ele comunica esse desejo a Narcisa e ela fala que se ele estava com essa intuição, com essa vontade, alguma explicação teria e que estava liberado sim para ir até a aula das mulheres. Então, ele foi até lá, acompanhado inclusive da Narcisa, e observou aquelas mulheres, né, que estavam... O quadro não divergia muito da ala masculina, né? Muito sofrimento, muitas dores. E ele estava num diálogo com Narcisa até que nota em determinado leito uma mulher que parecia ser familiar. E aí ele observa ela e ficou assim, de onde é que eu conheço essa mulher? E aí a lembrança veio. Tratava-se de Elisa, uma empregada de sua casa na época de sua mocidade, onde ele tinha se envolvido com ela. Então, ele se lembra, né, imediatamente de tudo que tinha acontecido, ela chegando humilde na casa dele, a intimidade
entre os dois aumentando e a sua mãe tentando aconselhar, falando para ele não ultrapassar os limites, e ainda assim ele, né, conversando com a Elisa, começa a se entregar, se aproveitando daquela posição que ele tinha de mandar, de patrão. E quando viu, os dois estavam completamente envolvidos. Ela chegou num ponto que precisou sair da casa, porque a situação já estava incontrolável entre os dois. Mas ela sai sem acusá-lo de nada e ele, né, não deu mais importância àquele fato, não se questionou mais onde estaria aquela mulher. E lá estava ela, diante de seus olhos, completamente cega. Ela não enxergava, ela contraiu sífilis, né, na sua encarnação e ela estava ainda com aquela cegueira, ainda estava no seu perispírito. Então ele, muito constrangido, conta o caso para Narcisa, que o aconselha a se aproximar dela, porque aquele encontro não teria sido por acaso. E aquela era uma oportunidade que ele tinha de auxiliá-la. E ela mesma, Narcisa, já tinha tido várias chances assim como essa. Então ele vai até a Elisa e ele pede para ela contar um pouco da história dela. E ela fala que ela vinha de uma família muito simples, muito pobre, que ela teve a oportunidade de trabalhar na casa de um comerciante muito rico e lá acabou se envolvendo com o filho desse comerciante e ela começou a se acostumar com o prazer, com o luxo, com os bens materiais a partir desse envolvimento entre os dois. E quando saiu de lá, ela continuou buscando essas coisas e nisso ela contraiu a sífilis, adoeceu, foi esquecida por todos e morreu no hospital. E aí André pergunta, né, quem era aquele filho desse comerciante, ela dá o nome de André, isso deixa ele muito comovido, muito sentido. E ele fala que o nome dele também era André e ele seria para ela agora um irmão. Ele não tinha família lá em nosso lar, mas a partir de agora a família dele seria ela, que ele auxiliaria no que ela precisasse. Então ela, ai, nossa, sua voz até lembra ele também, ninguém nunca me falou com esse carinho aqui em nosso lar. Ela fica muito grata, os dois choram bastante e aquele encontro é encerrado momentaneamente, porque a partir daí o auxílio que André presta é continuado. Então foi uma oportunidade que ele teve de resgatar um pouquinho desse débito que ele teve, uma oportunidade que ele teve de sanar essa dívida do passado, de alguma maneira, né? Então, esse foi o nosso capítulo 40. Faltam só mais 2 aulas para acabar, hein? Caramba! Passou rápido? Passou. Não deixem de acompanhar, sigam conosco até o final desse estudo, porque é muito rico esse livro Nosso Lar. Todos os livros de André, mas Nosso Lar é fantástico, né? Então, se Deus permitir, até semana que vem.